Maranhão Atlético faz pedido à CBF, quer o seu jogo do fim de semana no domingo. A delegação do Santa Cruz foi recebida com muita festa na noite desta segunda-feira em Recife. Jogadores só retomam as atividades nesta quarta-feira. A CBF vai anunciar os árbitros para o confronto somente nesta quarta-feira em audiência pública, como já é de praxe. Placar esportivo, seleção brasileira jogando daqui a pouquinho, são os assuntos deste conteúdo do canal Laércio Costa, narrador. Fica com a gente, não sai daí. Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio. Janelas e portas em vidro temperado. Atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Ligue 988020326, 3238-5050. Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio. Entrada do Quatraque próximo ao sinal. Aqui em São Luís, fale com Mendes. Olá, torcida, prazer e que prazer estar contigo, estamos chegando. Olha, meu amigo, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se aqui no canal, nos ajude. Deixa o seu like para nós, às vezes a pessoa vai lá, assiste, mas se esquece de deixar o like, já é inscrito. E eu agradeço muito, muito obrigado pela sua companhia. Vamos destrinchar a semana do Maranhão Atlético, a semana do Santa Cruz, que conseguiu esse acesso maravilhoso, está de volta a Série C do Campeonato Brasileiro, ficou sem calendário muito tempo, com essa torcida maravilhosa, espetacular, conseguiu. E o Maranhão Atlético, o clube que faz o seu acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro, nesse novo modelo de disputa, né? O Maranhão Atlético Clube então chega à Série C do Campeonato Brasileiro, disputou lá atrás, desde 2006, salvo engano, foi a última participação do Maranhão, mas desses novos moldes agora de disputa, é a primeira vez que o Maranhão Atlético chega à Série C do Campeonato Brasileiro. E que seja daí para frente, né? Subir dos degraus para chegar à Série B, enfim, sonhar é bom e o Maranhão tem sido uma equipe muito eficiente, subiu muito, renovando o seu torcedor, porque a gente há muito tempo via que o Maranhão ficou muito estagnado, né? Mas a gente vê uma moçada, uma juventude que já veste a camisa do Maranhão. Muito legal esse time que tem 92 anos, que no próximo dia 24 estará completando mais um ano de existência. Aí o Machão da ilha, dos grandes amigos, Carlos Mendes, Robson Vasconcelos, o França Dias, uma moçada aí das antigas, os famosos cardeais, que a gente chama carinhosamente ao Maranhão Atlético Clube, ainda todos eles e a grande torcida do Maranhão festejando, continua festejando a torcida, porque o Maranhão Atlético Clube reinicia então os seus trabalhos para o foco total agora no seu título, também de forma inédita, o Maranhão buscando o título da Série C do Campeonato Brasileiro. O embate não vai ser nada fácil, todos sabem que não vai ser moleza o Maranhão Atlético e o Santa Cruz. Nesse momento é a sexta campanha, que é a do Santa Cruz, contra a 10ª campanha. Você se recorda quando o Maranhão estava lá atrás com a 26ª colocação em campanhas? Isso mesmo, eu falei aqui, eu mostrei muito isso aqui. E depois o Maranhão conseguiu chegar, né, a essa... Quer ver? Dá uma olhadinha comigo aqui, cadê? Dá uma olhadinha aqui, Santa Cruz está aqui. Então, chegar exatamente a essa campanha do Maranhão Atlético, quando o Maranhão chegou e a gente mostrou aqui para os senhores. Quer ver? Olha aí. O Maranhão era a 26ª, hoje o Maranhão está na 10ª colocação. A sexta campanha é do Santa Cruz. O Santa Cruz está com a sexta campanha. O primeiro hoje, o Asa perdeu a condição de primeira colocação no geral. Então, aí quem é o primeiro colocado? É a Inter de Limeira, que agora soma 42 pontos. Segundo colocado, o Asa, ainda com 41 pontos, já fora das disputas. Barra de Santa Catarina tem hoje a terceira melhor campanha no geral. Então o Asa de Arapiraca com 40 pontos, o Barra, perdão, de Santa Catarina. E a Aparecidense de Goiânia tem 39 na 4ª colocação. O América de Natal, que também ficou no meio do caminho, é a 5ª melhor campanha com 36. Sexto colocado é o Santa Cruz, também com 36.
O sétimo ainda, a campanha do Altos era tão boa, e o Altos também ficou para o Santa Cruz, sétima colocação ainda, tem 34 pontos. Oitavo é a Portuguesa de São Paulo com 33, nona colocação, Ceilândia 33, e o décimo, o Maranhão passa a configurar entre as melhores campanhas, os 10 melhores, depois dessa sequência que o Maranhão vem tendo espetacular e chegando ao acesso com 32 pontos. Então o Maranhão chega a 32 e agora vai para mais 6 pontos, para disputar 6 pontos aí diante do Santa Cruz. E em conseguindo somar 4 pontos desses 6 que o Maranhão vai disputar, o Maranhão chegaria ao título da competição. Portanto, é o confronto de Santa Cruz, sexto colocado, e o Maranhão décimo, 4 pontos no geral que separam essas duas equipes nesse momento, né? O Maranhão cresceu bastante. Quantos gols o time do Maranhão já fez na competição? O Maranhão subiu bastante, né? Em relação a gols, o Marcão Machão da Ilha, deixa-me dar uma olhadinha aqui, a gente chama Marcão Machão da Ilha muito naquele carinho de antigamente que o Maranhão Atlético recebia, então é o Marcão Machão da Ilha, continua sendo o Marcão Machão da Ilha, uma equipe de futebol, hoje já não cabe mais essas nomenclaturas, mas é isso, são alcunhas do Maranhão Atlético Clube. Então hoje o time do Santa Cruz já marcou aqui 26 gols na competição, tomou 15 gols no geral, e tem um saldo de 11 gols no geral. O time do Maranhão Atlético marcou mais 28 gols, o ataque do Maranhão está poderoso, tomou 16, um gol a mais do que o Santa Cruz, e tem um saldo de 12 gols. Entretanto, então, olha como é um equilíbrio muito grande aqui dessas equipes. Hoje, em toda a competição, o Maranhão está com 53,3% de aproveitamento, e o time do Santa Cruz está com 60% de aproveitamento, óbvio, está na frente com 4 pontos acima do Maranhão Atlético. Então, nós vamos para esse confronto, para essas disputas a partir de agora, que não vão ser nada fácil, né? É isso aí, Maranhão Atlético. Eu preparei, moçada, aqui para homenagear o Maranhão Atlético Clube, o time atleticano, os gols com a minha narração. A narração que nós acompanhamos aqui no canal Les Costa Narrador, também lá pela Mirante News, e a gente acompanhou, e eu gostaria muito de homenagear a torcida do Maranhão aqui no canal, e eternizar também esse gol, ou esse momento do Maranhão Atlético no seu acesso depois de longos e longos anos neste novo formato de disputa. Então vamos ao primeiro gol do Rian fazendo 1-0, aí depois tem o gol do Kevin, tem o gol do Rian, a gente vai colocando aqui na sequência. Vamos à nossa homenagem ao Maranhão Atlético Clube, gols narrados por Laércio Costa, o locutor que vos fala. E chegaram o Alagoano, chega a defesa, tira, fica a bola agora para Vagalume, faz o giro bonito, vai da marcatória do gramado, brotou pelo campo de ataque, jogou a bola agora para Riana, grande área de Lu, já ficou, pintou o gol, bateu, tá na rede, guardou! Gol! Garrafais para ele, letras garrafais para Rian da número 7, entortoso lutão, falado em toda semana, deixou caído no chão, com a canhotinha, deu bomba pro fundo do gol do lado esquerdo do goleiro Jefferson, é atleticano, é do Bacão, é do Demolidor, aos 12 minutos, 12 cravados no primeiro tempo. Festeja pro Maranhão, as bandeiras e bandeirolas estão tremulando, as bandeiras quadricolores lá no Estádio Municipal de Arapiraca e em todo o estado do Maranhão. Rian da número 7, demole Marcão, demole Marcão, demole Marcão, demole tudo Maranhão. A galera tá feliz e o placar diz: Maranhão agora tem Asa 0. Se gostou, deixa o like para nós aí, 1-0 Rian, galera atleticana, olha, aqui você tá recebendo agora essa conexão maravilhosa. Kevin, 2-0, beijou com a testa, antecipou ali ao Zulu,
e mandou a bola para o fundo. Zulu tá nos 3 gols que o Maranhão fez, ele estava nas jogadas, né? Como é que foi essa sina do Zulu, né? Do grande cara para salvar, para dar o equilíbrio no time do Asa. De repente o jogador que também protagonizou de forma negativa, porque os 3 gols foram em cima do Zulu. Rapaz, que coisa, né? Kevin, 2-0 Macão. O clube, a bola levantada na grande área, Kevin na cabeçada, tá na rede, guardou! Sensacional pro Maranhão Atlético Clube. Kevin subiu no último andar, beijou com a testa, deixou lá dentro. Aos 28 minutos cravados de luta neste primeiro tempo, Maranhão amplia pra cima do Asa, deixa o time arapiraquense num prejuízo imenso, 3 de diferença na soma dos placares. É do Machão da Ilha. Maranhão Atlético, Kevin na cabeçada amplia, as bandeiras estão tremulando. O povo atleticano está festejando, dá uma passada larga, gigante em busca do acesso. Maranhão Atlético Clube. O lance está sendo nesse momento investigado, mas o Maranhão chega ao 3º gol. Demole Marcão, demole tudo Maranhão. A galera tá feliz e o placar diz: Maranhão 2, Asa 0. Pois é, seu Lécio Costa, chegava ao 3º gol na soma geral dos placares, né? Naquele momento que era 2-0, já era 3 na realidade, porque o Maranhão fez 1-0 aqui em São Luís. Então, na soma dos resultados, estava 3-0 naquele momento. Gostou aí, moçada? Alô, moçada atleticana. Deixa o joinha para nós aí, pô, é importante. Inscreva-se aqui no canal, o canal valoriza muito mesmo aí aos nossos representantes, e agora ao lado do Maranhão Atlético, nem poderia deixar de ser. Sempre estivemos e vamos continuar estando até o último momento. Qualquer coisa que venha acontecer daqui para o futuro, nesses próximos jogos aí, nós estaremos ao lado do Maranhão. É importante o título para o Maranhão, mas mais importante foi ainda essa conquista do acesso, que todos os clubes têm essa primeira meta, como o Maranhão, como Santa Cruz, como a Inter de Limeira, como Barra. Então todo mundo teve essa meta de chegar e chegou. E agora vai ser uma briga aí pelo título. O título não pode ser desprezado. É um título nacional que vai para a galeria, que vai para a história do clube. Então é muito importante esse título a ser conquistado por uma dessas equipes. Eu acredito muito no Maranhão, mas aí vão ser comentários que eu vou fazer futuramente aqui a respeito desses jogos que vão acontecer, nesses 2 mata-matas, tanto de cá como de lá, para que a gente possa fazer uma análise bem consciente daquilo que a gente sempre costuma fazer aqui no canal Lécio Costa Narrador. E você também, meu amigo, minha amiga, pode enviar seu comentário para nós, tem o nosso número passando aí no rodapé, para você participar aqui dos nossos conteúdos. Comentários que você faz neste conteúdo vão sempre do próximo. A gente estará, por exemplo, 17 horas e 30 minutos, tem uma outra edição aqui que a gente coloca, e aí você está sempre participando com a gente. Quando tem conteúdo que a gente possa vislumbrar, que seja realmente legal, a gente já coloca também nessa edição de 11 horas e 30 minutos, mas eu peço que você não deixe de mandar sempre seus comentários falando a respeito. Quem que você acha que vai conquistar o título? Pronto, esse é um tema bom aí para você. Quem vai conquistar o título? Maranhão, Santa Cruz, Barra ou ainda Internacional de Limeira, na tua opinião? Isso é bom, essa enquete para a gente fazer até no final dessa competição, tá bom? Então é isso. Participa com a gente. E se você ainda não se inscreveu, tá chegando agora, deixa a sua inscrição e o seu joinha também. Ao 3º gol do Rian, rapaz, de novo Zulu, não ganhou na corrida, o menino é rápido, né, e eficiente. Rian fez 3-0, e quando eu disse só um milagre, o narrador pensou à frente, né, só um milagre tiraria o acesso do Maranhão Atlético depois do 3º gol do Rian. Vamos acompanhar com a narração.
dele mesmo, LC. E o mais atrás, emenda de qualquer bandeira ali. O jogador Radija encontrou a vagalume, agora tem Rian, ele o goleiro. Rian dominoso, no partiu, na captura dele, ele bateu para recortar. Senhoras e senhores, Rian marca o terceiro, decreta o Maranhão, só um milagre. Carimbo o acesso atleticano para a terceira divisão, para a Série C 2026, só um milagre. Rian é o nome da alegria, Rian, delírio da torcida atleticana em todo estado do Maranhão, foi lançado, acelerou em cima do Zulu, não encontrou Rian, na saída do goleiro, foi letal, rasante a bola no fundo do gol, aos 26. 26 cravados deste segundo tempo, é o terceiro do Marcão, é o terceiro do Marcão, é o terceiro do Marcão. Rian é o nome dele, demole, 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 Marcão, demole tudo, Maranhão. A torcida esvazia, a torcida vai deixando o estádio municipal de Arapiraca. O Marcão tem 3-0, Maranhão Atlético Clube. Rian é o nome da alegria, e no placar da Mirante News, Maranhão 3-0. Literalmente colocou um balde de água gelada em cima da torcida. Imediatamente se levantou e começou a deixar as dependências lá do estádio. Depois que assimilou o gol, ficou ali ainda um pouquinho, cerca de 1 minuto, depois todo mundo começou a levantar, entre aspas, né? Todo mundo. Mas muita gente foi embora. A gente via já as arquibancadas, torcedor desolado, principalmente torcedor que acreditou durante toda a semana em reverter esse quadro de 1-0. Mas enfim, o Maranhão está num crescimento, e uma equipe, quando ela começa a crescer numa reta final de competição, é muito melhor do que quando você sobe, 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 na hora que é preciso você começa a descer. Que nem todo mundo consegue se manter no topo a competição toda, né? E o Maranhão conseguiu crescer nessa reta final de competição, conseguiu o seu acesso, espero que continue. Faltam mais 2 jogos para chegar à decisão de um título, para ser minimamente vice-campeão do Brasil. Então é foco total. O Maranhão também busca esse objetivo, assim como o Santa Cruz busca esse objetivo de título de conquista. Então são as equipes que chegaram, as melhores equipes de 64 equipes, chegam apenas 4 equipes, 60 equipes ficaram para trás, né, torcida? Então vamos valorizar e vamos acompanhar atentamente, né, essa trajetória agora de todas elas, para ver quem é que chega, qual a melhor equipe de 2025 para conquistar o troféu da Série D do Campeonato Brasileiro. Uma coisa deve ser certa, o Maranhão deve subir no ranking a nível de federações, de federação, deve ultrapassar mais uma vez a Federação Norte Rio Grandense, que ultrapassou nesse ano ainda a Federação do Estado do Maranhão, porque o Sampaio Corrêa acabou descendo, e aí o ABC permaneceu na Série C, mas o América ficou, o ABC caiu, o Maranhão subiu, então isso deve render sim pontinhos preciosos para que a Federação do Maranhão suba no ranking de federações. Mas o que é que tem uma coisa a ver com a outra, Laís Costa? O Maranhão Atlético conseguiria uma terceira vaga novamente para a disputa da Copa do Brasil. Olha aí o tamanho do ranking das federações, né? E depois tem outras competições que a gente não sabe como é que a CBF vai... Tem Copa do Nordeste, né? Que a gente não sabe como é que será novamente a fórmula de disputa, será a vaga mesmo dos estaduais, se virá pelo ranking, se vier pelo ranking, o Sampaio também é forte candidato para estar presente, inserido, se for pelo ranking, porque o Sampaio é o 36º no ranking da Confederação Brasileira de Futebol, né? É isso aí. Vamos dar uma passadinha novamente. Hoje tem seleção brasileira, né, galera? Hoje tem seleção brasileira. Eu estava mostrando exatamente, mas eu tenho muito tempo para a gente ainda mostrar aqui o Santa Cruz, muito tempo para a gente demonstrar e mostrar, na verdade, ainda o Maranhão Atlético. Maranhão que, com a sua conquista, o Maranhão tem só tem, pelas minhas contas, o Maranhão só tem 2 jogadores de fora. É o Romarinho
Como é o nome do Romarinho? Eu sei que é Francisco, não é nem o Romarinho. O Romarinho, eu acho que é pelo fato de ter um estilozinho parecido, aquela história toda. Né? Então, e o jogador Anderson Paraíba, que é de João Pessoa. O Romarinho é de Fortaleza e o Anderson Paraíba de João Pessoa. Então, são esses dois nomes do Maranhão Atlético que são de fora. Restante, galera, pelo menos até aqui de todo esse grupo que está jogando aí, todos são maranhenses. Da capital, do interior, Cleciona de Tutóia, para você ter uma ideia, de Tutóia, viu, Francisco? Então, todos esses nomes aqui da capital, enfim, são vários deles. Então, Cidade Olímpica, salvo engano, o Baiobão. Então, tem uma galerinha aí aqui de São Luís, dessa região metropolitana da ilha, que configuram nesse time do Maranhão Atlético Clube. Então, são verdadeiramente jogadores da casa, e todos titulares da casa. Então, eu não olhei o Frank, me parece que o Frank também não é maranhense, parece que são esses três jogadores, mas depois eu vou dar uma conferida bacana nisso aí. Mas é isso, né? Então, o time de um celeiro de craques, que é o estado do Maranhão, basta a gente ter o olho mais clínico para acompanhar tantas competições de bairros, tantas competições no interior do estado, intermunicipal. Já fiz o Copão da Baixada, na época, vários jogadores a gente trouxe para as equipes da capital, na época do Copão da Baixada, enfim. É preciso se olhar os nossos craques que nós temos pelo interior. Agora mesmo surgiu aí nesse Campeonato Mundial de Clubes, lá de Santa Helena, Maranhão, jogadores, enfim, brasileiros, maranhenses que aparecem jogando no futebol internacional, de uma hora para outra aparece e a gente não vê. Então, parabéns aos maranhenses, parabéns a todo o grupo do Maranhão Atlético, né? O Romarinho, parabéns ao Franklin, parabéns ao Anderson Paraíba e a todos do Maranhão Atlético, todos os titulares, né? Eles todos contribuíram para este acesso. O grupo está unido, muito unido, e isso é muito legal, muito importante mesmo. E agora a trajetória do Maranhão vai ser o foco, o título da Série D, nesse primeiro confronto que o Maranhão está pedindo, inclusive, torcida, para que seja no próximo domingo, né? Está pedindo o jogo para domingo às 4 da tarde, o pedido do Maranhão Atlético Clube, né? Até para ganhar mais um dia. O Santa Cruz, por exemplo, ia ter mais prejuízo ainda, porque o Maranhão já reiniciou os trabalhos, mas o time do Santa Cruz só chegou ontem e hoje o professor deu folga para o grupo, mas também seria interesse do Santa Cruz descansar um pouco mais para depois viajar para São Luís. Se eu fosse a diretoria do Maranhão, a minha humilde opinião, manteria o jogo no sábado, é onde está dando tudo certo para o Maranhão, ia pegar uma equipe que trabalharia menos, que ainda tem que viajar, mas enfim, acho que o Maranhão está satisfeito, né, com a conquista aí do acesso, mas eu ganharia, e óbvio que o Maranhão ganharia mais treinamentos do que o adversário sim, estaria cansado, né, muito mais cansado que o Maranhão. O Maranhão chegou aqui no domingo, porque jogou no sábado. Então, a não ser que a comemoração foi muito grande. Aí não tenho essa informação. Mas eu acho que time que está ganhando não se mexe, até o horário do jogo eu manteria para o mesmo sábado, onde vem dando tudo certo. Mas, enfim, apenas superstição da minha parte, naturalmente, acredito eu. Espero que dê tudo certo, continue dando tudo certo aí para o Macão. O Maranhão, o bode glorioso, né? O bode glorioso. Dá uma passadinha no placar esportivo aqui contigo. Vamos ver qual é a movimentação de hoje, seleção brasileira. Placar esportivo, está na tela. Vamos lá dar uma olhadinha aqui no placar esportivo. Então, aqui estão. Mais populares, Namíbia. Nesse momento que eu estou gravando o conteúdo, esses jogos estão acontecendo, né, galera? Namíbia e São Tomé e Príncipe, Serra Leoa e Etiópia, Quênia e Seychelles, Tanzânia e Níger, deve ser Nigéria, Zimbábue e Ruanda, eliminatórias da América do Sul. Vamos lá, para os jogos das eliminatórias aqui da América do Sul. Hoje, 20 horas, tem Equador e Argentina. 20 horas e 30, Bolívia e Brasil, lá em El Alto. Altitude de mais de 4.000 metros. Meu Deus, chega até a arrepiar. Eu tive na Colômbia, departamento de Quindío, ali em Armênia, quando o Sampaio jogou na Comebol em 98, eu fui subir uma ladeira, ali tem altitude, né? Eu não me lembro quanto é de altitude lá, mas eu subi uma ladeira e acabei que cheguei cansado, gente, mas por que eu estou cansado desse jeito? E olha que eu sou muita caminhada, fazia aquele piquezinho naquela época, lá atrás em 98, e eu estava cansado. Aí o saudoso Fernando Júnior, que estava subindo com ele para tomar um chopp,
E ele disse, rapaz, está esquecido que é altitude? Eu digo, rapaz, é mesmo. Então, altitude, para você ver, imagina 4.000 e lá vai, meu amigo, além do nível do mar. Realmente, vamos ver como é que o Brasil vai se comportar, mas não é fácil não. Mais de 4.000 de altitude, fica aí em La Paz, salvo engano, o Brasil, e depois é que vai para El Alto. El Alto. Então são os jogos hoje, Brasil e Equador e Argentina, Brasil e Bolívia, sendo que o jogo vai ser na Bolívia, às 20h30, 20h30 tem Venezuela e Colômbia, Chile e Uruguai também no mesmo horário, e Peru e Paraguai. Todos os jogos então, somente um jogo às 20 horas, que é de Equador e Argentina, o jogo será lá no Equador. Aí teremos o Campeonato Goiano, terceira divisão, Guanabara City e Crixás, Figueirense e Avaí B, Brusque, Santa Catarina, eliminatórias da Eurocopa, da Europa. Vamos lá com Azerbaijão e Ucrânia, Armênia e Irlanda, Bósnia e Herzegovina e Austrália, Chipre e Romênia, Noruega e Moldávia, Albânia e Letônia, Sérvia e Inglaterra, França e Islândia, Hungria e Portugal. Essas eliminatórias, elas começam 1h da tarde, hein, galera? 1h da tarde dessas. Aí vai até o último jogo às 15h45, que são muitos jogos nesse horário. Eliminatórias da CONCACAF. Hoje, 21 horas, tem Jamaica e Trinidad e Tobago. 23 horas, Honduras e Nicarágua. Às 23 horas, Costa Rica e Haiti. Eliminatórias da África. Serra Leoa e Etiópia, Zimbábue e Ruanda, Tanzânia e Nigéria, Quênia e Seychelles, Namíbia, aqui diz Níger, né? Quênia 2, Seychelles 0, o jogo está em andamento, Namíbia 0-0 com São Tomé e Príncipe. Ainda hoje tem Burkina Faso e Egito, África do Sul e Nigéria, Cabo Verde e Camarões, RD Congo e Senegal, Togo e Sudão, Benin e Lesoto, Angola e Maurícia, Mauritânia e Sudão do Sul, Gabão e Costa do Marfim, Gâmbia e Burundi. Amistosos de seleções, já encerrados, Nova Zelândia 1, Austrália 3, Sri Lanka 0, Maldivas 0 também. Aí tem outros amistosos, Estônia e Andorra, Jordânia e República Dominicana, País de Gales e Canadá, Malta e San Marino, Estados Unidos e Japão, México e Coreia do Sul. Campeonato colombiano tem Atlético Bucaramanga e Once Caldas. Então são jogos internacionais, a gente deu uma passadinha para você, e o destaque absoluto para nós de hoje é a nossa competição aqui da América do Sul, com o Brasil jogando daqui a pouquinho a partir das 20h30. E o professor já disse o seguinte: vamos ter mudança na seleção brasileira, vamos colocar outros jogadores. Na verdade, a gente vai aguardar, vai esperar para a gente ver como é que vai se comportar com mudanças. Mas aí que hora para o Ancelotti fazer mudança na seleção brasileira, colocando os jogadores agora na altitude, aqueles que vão ter a sua oportunidade. Mas obviamente que ele não vai levar em consideração a atuação se for abaixo de algumas peças, porque ele sabe que os jogadores estão numa altitude de mais de 4.000 metros, e com certeza a seleção brasileira vai sentir a altitude. O Brasil então vai chegar 3 horas antes do jogo para minimizar o efeito que a altitude causa no atleta. Então, como é uma coisa que não é fácil, eu tenho certeza que não será levada em consideração se um ou outro atleta vier a destoar e não render aquilo que pode. Eu tenho certeza que não vão render aquilo que pode. Mas vamos ver o jogo, porque o jogo é jogado, começa daqui a pouquinho, 20h30. Vamos ficar todos nós juntos de olho na seleção brasileira. Tem mais alguma coisa que a gente não discorreu por aqui? Acho que dissemos tudo. Às 17h30 tem muito mais para a gente falar, inclusive, com a seleção brasileira que vai a campo. Ele já antecipou, inclusive, mas a gente fala muito mais daqui a pouquinho. Muito obrigado pela sua companhia. Deixe o seu recadinho para que você também participe comigo nos conteúdos aqui no canal Laércio Costa Narrador. Abraço para Elias, em Arapiraca. Abraço para Miguel, em Goiânia, para Fontenelle Loterias, lá em Goiânia, para Francisco, em Goiânia, para os nossos amigos de Governador Valadares, o grande Robson, em Minas Gerais. Obrigado ao Carlos Carvalho, em São Paulo, toda a galera de São Paulo que nos acompanha também. Obrigado, quem mais há? Francisco de Tutóia, Chaguinha, em Pirimirim, Maranhão. Enfim,
a você e o Pimentel Filho lá em Belém do Pará e toda a sua família também recebe o nosso abraço. Lembrando que 17h30, aquilo que você comentar no conteúdo, estarei trazendo a tua opinião também dentro aqui dos nossos conteúdos no canal Laércio Costa Narrador. Inscreva-se, acione o sininho para as notificações, seu joinha é muito legal, muito obrigado, esteja sempre conosco e não deixe não esqueça de deixar aquele like para nós. Abração de coração, fique com Deus, até mais. Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio, janelas e portas em vidro temperado. Atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Ligue 988020326, 3238-5050. Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio. Entrada do Quatraque próximo ao sinal. Fale com Mendes.